Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu sei que dependendo do lugar do mundo em que você esteja e dependendo do horário em que você esteja vendo esta gravação, pode ser que mude esse horário, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda, bem-vinde a essa live que a gente vai falar sobre evolução. Quem de vocês acompanhou que mais uma vez eu estava neste fim de semana exatamente participando de um evento que chamava como? Evolua! Evolua ou morra tentando. Ai, ai, ai. Gente, a Emerson Valmontes é extraordinária, né? Mas muito além dos eventos que a gente participa, que são extraordinários e fundamentais para a gente estar em contato com outras pessoas que estão na mesma vibe que a gente, buscando uma evolução contínua, eu quero vir aqui questionar você, interrogar mesmo, quero te questionar, eu quero que você olhe para dentro, olhe para sua história, olhe para os seus motivos, para suas questões, para o seu histórico de vida e perceba o quanto você já conseguiu evoluir na sua existência, o quanto tinham coisas que você fazia com dificuldade, com pesar, com tristeza muitas vezes, e hoje você faz com leveza, com alegria, sabe? E às vezes não precisou mais fazer tantas coisas que a gente conseguiu abrir mão no meio do caminho, entender que não é para mim, eu não preciso disso, não preciso desse sofrimento. Mas por outro lado, pode ser que você também tenha deixado de fazer coisas, movimentos, atitudes que te alegravam antes e por qualquer motivo você foi no decorrer do tempo, com correria de trabalho, de casa, etc., deixando de fazer. E aí, o meu convite é para você olhar para a sua história, para a sua própria evolução, olhar para todos esses movimentos internos, o quanto você mudou, o quanto você foi progredindo, lapidando e quantas coisas também você pode ter deixado para trás e que te motivavam, que te faziam bem. E agora, olhando para todo esse cenário, para todas essas situações, para todas essas circunstâncias, eu quero que você literalmente feche os olhos por alguns segundos e faça, sabe esse filme rápido que a gente vai vendo da nossa existência? Enxergue o que você ainda pode resgatar, que de repente você deixou de lado, mas que fazia bem para sua alma, para o seu coração, te trazer alegria, motivação, vontade de viver. Ou o quanto, por outro lado, as coisas foram invertidas. Hoje, vocês sabem que todos os dias eu busco acordar o mais cedo possível e nesse movimento de acordar cedo eu venho para os meus processos de meditação, de agradecimento, etc. E hoje foi um dia muito especial nesse movimento interno, porque sabe quando você se dá conta de tudo que você já passou? Você fala, nossa, olha onde eu cheguei, olha como eu estou. Eu lembro quando meu filho nasceu, a minha dor interna era muito grande. Eu tive um processo depressivo que foi desde um pouquinho antes de eu engravidar até depois, quando ele já tinha mais ou menos 10 para 11 meses. Então foram quase 2 anos num processo bem complexo de luto interno, de separação, de uma série de coisas. E nesse movimento, as dores eram muito grandes. O meu conflito interno, a minha mente estava sempre numa grande confusão, numa grande barulheira interna, mas numa barulheira que não estava saudável. E eu lembro de olhar para minha irmã, que ficou um tempão aqui me ajudando, minha irmã mais velha. Obrigada, Gê! Sempre obrigada por todo o apoio, que foi extremamente fundamental naquele período. Afinal de contas, ela foi a única que conseguiu mais diretamente me ajudar, com um pouco mais de constância no primeiro instante do nascimento dele, porque minha mãe tinha recém-operado, não podia ficar com a criança no braço, etc.
Enfim, com todo esse movimento, eu olhava para minha irmã, que ela pegava meu filho toda linda, toda plena, pegava ele no braço, ficava, fazia ele naná e aquela coisa toda, e abria com a outra mão o celular com livros, ou então o próprio livro físico, e ia lendo, toda plena, e eu com aquela cara de... Eu poderia fazer algo assim fisicamente, eu poderia arrumar minha postura, colocar a criança de um lado e colocar um livro de outro. E quem disse que eu conseguia? Eu não tinha mental, psicológico, eu não tinha emocional para fazer esse tipo de coisa. Entretanto, o tempo foi passando, muitos tratamentos, muitas curas. Larinha, Isabel, bem-vindas por estarem aqui. A Lara acompanha de perto, ela tá, né, muito mais próxima até do que eu, da Deia. A Andrea foi uma das minhas terapeutas, a Jordana, o Neivan, o Ryuji, foram algumas das pessoas que entraram diretamente, a Cássia, que tá sempre aqui na live, foram algumas das pessoas que entraram diretamente para me ajudar a me tratar, a curar esses buracos emocionais internos. E com todo esse processo que é lógico que não dependeu deles diretamente, no sentido de que não adianta a ajuda estar no universo, mesmo que seja ao meu redor, se eu não fizer o meu movimento. Então, eles ajudaram, eles foram fundamentais. Cássia, acabei de falar de você, amor, bem-vinda. Foram fundamentais, mas ao mesmo tempo tinha o meu movimento de querer progredir. E aí, ao longo do tempo, alguns meses depois, eu comecei a estudar. Eu ficava muito tempo deitada com meu filho na cama, para ele dormir, etc, etc. E eu comecei a estudar pelo próprio celular. E nesse de estudar, nunca são estudos fortuitos, eles estão sempre incrementando algo e ajudando num processo evolutivo interno. Ao longo deste processo, eu fui me libertando de tantas amarras, dores, e eu sei que é um processo gradual. Mas hoje de manhã, eu estava com ele no colo, sabe quando você está assim, plena em senti-lo, em saber o que foi, saber que ele foi uma das motivações de tantas mudanças, que se não tivesse por ele eu ainda estaria na mesma correria de 7, 6 anos atrás. Se não fosse por ele, eu não teria encontrado a aromaterapia. E hoje, vira e volta, quando a gente fica por algum motivo doente, ruim, esquisito, e eu posso fazer massagem nele com óleo essencial, com óleo vegetal. Eu falei, gente, na minha época era na base da injeção, era na base da bezetacil, era na base do pronto-socorro, com humilhações, enfim, com N situações. E agora a gente tem a chance de fazer diferente, de fazer com muito mais amorosidade, com muito mais leveza, com muito mais alegria, conexão. Ter alguma questão de saúde não significa chamar a atenção do outro necessariamente pela minha saúde. Quando a gente quer só se divertir, a gente também pode fazer massagem um com o outro. Então a gente tem movimentos internos e externos completamente diferentes. E hoje, olhando para isso, não só para isso, isso foi um marco, foi um dos momentos, mas é olhar para minha história e falar, caraca, tudo aquilo que já foi dor e sofrimento, hoje é leveza, alegria e motivação. Olhar para a sua história de evolução e olhar para a minha história de evolução é exatamente saber que esse movimento pode sair da dor e do sofrimento, porque geralmente a gente está lutando contra a vida e a mamãe dor vem nos guiar para a direção correta. A vida é muito sábia, ela tem mecanismos pedagógicos de orientar a gente e fazer a gente evoluir. E olhar para toda essa história, que sim, já passou por dor e sofrimento, e hoje pode ser mais leve, significa que eu não tenha problemas, que eu não tenha coisas a resolver? Muito pelo contrário. Essas coisas até se ampliam. A quantidade de transformações que a gente entrega, que a gente realiza, se amplia. Mas ainda assim, a gente pode fazer isso com leveza,
com sorriso, com alegria. Eu posso estar aqui à vontade com vocês. Os primeiros vídeos, meu Deus do céu! As primeiras aulas que eu gravei, eu tinha que gravar com outros alunos, ensinando para os outros alunos, porque eu não sabia olhar para mim mesma, para minha própria cara, no vídeo, um buraquinho de uma câmera e fazer com essa naturalidade. Eu não tô vendo vocês, eu não tô vendo a reação de vocês, eu não tô adequando, eu não tô entendendo qual é a dúvida. Vocês podem escrever, mas vocês não estão escrevendo. E eu sei que eu não tô instigando também. Mas enquanto eu falo isso, inclusive, escreve para mim onde você já percebe o seu movimento de evolução, onde antes era dor e que agora é leve, é tranquilo, ou onde antes era dor e que você conseguiu simplesmente deixar ir, simplesmente no meu, para quê? Eu preciso realmente disso, desse movimento? E lembrando, a vida tem mecanismos pedagógicos. E se você tá num lugar super agradável, super maravilhoso, você vai querer sair desse lugar? Não. Quando você tá no lugar errado, que não é o seu lugar, a vida vai trazer dor e sofrimento para te fazer movimentar. Sai daí, meu filho, não é seu lugar, anda. Quando você tá no seu lugar adequado, seu coração se enche, se preenche. E a vida vai te mostrar, é por aqui. É esse seu caminho. Ou seja, aqueles contextos, inclusive eu estava lendo isso ontem, tem um contexto bíblico que ele fala, ai, daquele que hoje ri, que verá o sofrimento, e aquele que hoje chora, entende? Gente, existem mecanismos pedagógicos na vida. Significa que toda dor, que todo sofrimento é porque eu estou no meu lugar errado? Não necessariamente, mas talvez você não esteja absorvendo o processo com toda a leveza que poderia ser. Ah, estou passando por um câncer e eu vou ter que ficar feliz por isso? Não necessariamente, mas a gente vê quantas pessoas passam por doenças e essas doenças a fazem renascer, motivar, priorizar, saber o que é prioridade para a vida delas. Eu tenho pouco tempo, e agora? O pessoal fala ontem no treinamento, né, no fim de semana, o Matheus estava comentando, o Matheus é um nadador, esportista, um dos maiores campeões aqui do Brasil, e ele comentando que ele estava fazendo a prova do Ironman, ele se inscreveu para a prova, uma prova gigantesca, e ele falando que mais tem lá são idosos, pessoas... Gente, você já viu, como diz o povo, né? Você já viu o infartado não ter tempo de caminhar? A gente empurra com a barriga as nossas atividades físicas, o nosso autocuidado, mas depois que infarta, que leva um susto, a gente entende que aquele tempo é prioridade, aquele tempo de autocuidado é prioridade. Vocês entendem esses movimentos? Que não é porque tem uma situação complexa, ou uma situação trabalhosa, ou uma situação até de dor, que essa situação não está vindo para te ensinar, para te elevar, para te trazer para um processo de evolução de você com você mesmo. E aí é sair desse papel mental e emocional de vítima. Quantas vezes teve uma situação que eu sofri uma violência com o pai do meu filho, etc. E aí eu fui para tratamento e a moça veio falando algo no sentido de por que você tá traindo isso, etc, etc. E eu com aquela cara de, sabe aquela, como assim? Como se eu fosse a culpada, sua vítima. Aí você olha, depois de 2 segundos, assim, eu estava querendo, inconscientemente, reforçar um papel de vítima. Eu não vou dar os louros para ele. No meu livro, eu fiz, vocês sabem do livro, né, do propósito, do Ativadores de Propósito, eu não dei os louros para ele. Sou eu a protagonista da minha própria vida. Não importa o que tenha passado, e mesmo que tenha gerado dor, ele foi um mecanismo, um botãozinho para ativar aquilo dentro de mim. E a partir dessa ativação, eu consegui encontrar a cura interna. Porque aquilo era uma dor que já existia. Ele só ativou, ele só apertou aquele botãozinho. E aí, quando eu entendo o que significa aquele botãozinho, aquela dor interna, e consigo tratar, trabalhar e superar, eu tô evoluindo de novo. Mais um degrau com consistência na minha própria história. Vocês conseguem compreender e acompanhar esse raciocínio?
A Larinha falou aqui, ó, percebo em muitas coisas, mas especialmente na necessidade de aprovação. Cássia está comentando que aprende a descansar sem culpa. Vejo que já melhorei nessa questão da aprovação, né, Lara? A gente precisa saber e compreender e, ao mesmo tempo, progredir na nossa autoaprovação. Hoje, o meu agradecimento interno, sim, eu estou fazendo os programas de novo, o programa espiritual e o programa da gratidão, e a minha gratidão foi exatamente pelo meu processo de evolução, de entender, olha onde eu já passei, olha por tudo que eu já tive que experienciar, passar e transpor para chegar aqui onde eu estou hoje, sabendo que hoje ainda é uma ponte, é um canal, é um caminho para aquilo que virá. Mas, quando eu quero a aprovação do outro, por que que eu não consigo me aprovar, ter essa força de me bancar? E aí ontem, passei por mais uma questão com meu filho, quando ele chegou, falei, e aí? Eu brigo com ele? Briguei, falei, mas não era ele o culpado, ele tem 5 anos. Quem foi que fez aquilo? E aí eu vou comentar. Ele estava com o cabelo grande e eu não queria que cortasse, mas não é assim, o cabelo grande tá horrível, tava todo torto. E eu tava conversando com ele fazia mais de 2 semanas, mas só que mais especialmente na última semana, sobre cortar esse cabelo, como que ele queria o corte, etc, etc, etc. A gente foi lá, fotografou o jeito que ele queria. E eu conversando com ele, vamos, só que por N intercorrências eu não levei para cortar o cabelo. Quando ele chegou com o cabelo curto, completamente diferente do que a gente havia conversado, do que ele gostaria. E aí ele chegou e falou, fulano me obrigou. E aí eu viro e volto, então, você lembra que eu comentei? Você lembra que eu te preveni, falei sobre isso antes, pra gente fazer XYZ antes? E agora você foi obrigado? E aí lá vou eu brigar, porque antes eu não ia brigar. Só que quem obrigou foi algum adulto. Isso também não é um processo de abuso? Se alguém chega, você pode ter o cabelo do tamanho que você quiser. Se quiser tirar tudo e deixar careca, é uma opção sua. Dentro de N contextos, é uma opção sua. Como eu conheço pessoas saudáveis hoje e que por opção não têm. Ou por opção deixam extremamente curtos. Cada um tem a sua opção. Mas você tem o direito de experimentar. Uma época eu quero mais comprido, outra época eu quero mais curto. E ele também tem o direito de ter opinião. Não é porque ele tem 5 anos que ele não vai ter opinião dele. E aí eu fui brigar. Só que para eu chegar nesse movimento de brigar por ele tem a escolha dele, porque afinal de contas ele é criança, quem é a mãe dele sou eu, vocês tinham que me pedir autorização. Para eu chegar nesse ponto, foi muita luta, porque eu não ia brigar. Eu não sou a pessoa de arranjar briga, de ir lá e buscar e vem cá, e aí? Não foi isso que a gente combinou. Isso não foi combinado em nenhum momento. O combinado não sai caro. Combinou, conversou, ok. Tá todo mundo alinhado, concordando? Ok, não tá? Pera, calma, respeita. É outro ser humano, não importa a idade dele. Só que a gente sabe que por ser criança, a gente tem autoridade como adulto. E aí, de novo, esse movimento interno é um movimento meu de crescer. Porque eu preciso aprender a brigar. Eu preciso aprender a fincar as minhas bandeiras onde eu quero fincar. E quando eu trago uma live sobre honestidade, sobre lixo, sobre planeta, sobre reciclagem, são as minhas bandeiras que eu quero deixar claro aqui. Não somente na live, mas nas minhas ações, no meu dia a dia. E é um exercício muito intenso para mim, porque eu sou a pessoa que tem um 9 bem grandão do Enneagrama, que tudo vai entendendo, compreendendo, acolhendo, respeitando demais e acaba não fincando a minha bandeira. E aí, de novo, quais são os seus processos de evolução? O que é que você fez antes sem querer fazer e hoje já consegue demarcar seu território? A Ká escreveu aqui, tô aprendendo a descansar sem culpa. Por que a gente tem que ser super heroína, super mulher?
E aí eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, tenho que botar dinheiro dentro de casa, tenho que pagar as contas. E por que eu não posso pedir ajuda? Por que é que eu tenho que sempre dar conta de tudo? A Lara tá perguntando qual foi o ensinamento que eu tive com essa situação do meu filho. Aprender a me posicionar, Lara. Eu sempre tive dificuldade em aprender a me posicionar. E a me posicionar nesse sentido mesmo, às vezes, de comprar briga. Porque o filho é meu. A pessoa já teve o filho dela. Quem o levou já teve o filho dela. E ele tem o direito de escolher. Como meu filho, eu dou a ele a opção de escolher. Ele pode escolher tudo o que ele quer? Não. Infelizmente, tem coisas que ele não tem alcance de visão. Mas não é porque ele não vai poder escolher absolutamente tudo. Eu me sinto na obrigação de fazê-lo compreender quando ele não está aceitando algo. Então, o que acontece? Ele não quer, por exemplo, tomar banho de vez em quando. Só que ele ama o banho. Depois que ele entra no chuveiro, se diverte, espatifa a água. Mas para fazer o movimento de entrar no banho, ele tem dificuldade. Uma ou outra vez dá para respeitar. Um banho uma vez na vida sem, tudo bem, não vai matar. Mas tem dia que não dá. Dependendo do contexto, não dá. E aí é fazê-lo compreender que existe uma questão de saúde além da questão quero ou não quero. Então, tudo que vem, eu dou a ele o direito de escolha, eu procuro dar. Mas eu procuro dar o direito de escolha dentro de parâmetros. Dentro de questões, por que a gente ia cortar o cabelo agora? Porque estava batendo no olho. Se não tivesse uma opção dele, ele não quer cortar, tá tudo bem. Mas estava batendo no olho, estava começando a incomodar, isso ia atrapalhar a visão dele. Então, tem questões que é não só dar a opção para o outro, mas é também explicar o porquê. Porque apesar da pouca idade, ele tem uma consciência extrema, uma comunicação perfeita, e eu consigo me comunicar e conversar com ele. Tem coisas, por exemplo, um dia ele subiu na privada e começou a alisar o espelho, que estava assim meio de ladinho. Marcelo, desce daí, desce daí. Não desceu. O que aconteceu? Escorregou, bateu a costela, que lá vai a gente pro hospital pra ver se não quebrou. Eu não tinha falado? Tinha. Ele tem que chegar a esse extremo todas as vezes? Não tem. Tem hora que eu preciso me posicionar, ser mais firme. Porque se eu tivesse sido mais firme antes de que ele caísse, ele não precisava ter caído, ok? Porém, ele fez uma escolha. E junto com essa escolha veio uma consequência. Quem sentiu a dor foi ele. E aí é onde a gente avalia periculosidade, causa e efeito, é onde a gente avalia até que ponto eu dou liberdade para a pessoa, até que ponto eu não dou. Então, quando alguma coisa que eu sei que é mais grave e eu preciso falar aqui não, eu falo aqui não. Mas é aqui não por causa disso, disso e disso. E eu quero que ele compreenda o processo. E não seja um simples aqui não porque eu sou louca e na minha cabeça isso não pode. Entende a diferença? Fazer com que uma criança compreenda esse processo, para mim, é muito válido. Assim como quando eu tô com vocês em terapia, em atendimento, quando eu tô com vocês em qualquer circunstância, inclusive aqui na live, eu quero que vocês entendam o processo. Isso para mim faz diferença. Até recentemente eu fui atendida por umas pessoas e aí a pessoa foi uma específica, ela fazia, você está entendendo? Ela falou umas 5 vezes isso e eu dei muita risada, porque ela sabia que se eu não entendesse o processo, eu não ia seguir as recomendações. E aí foi lindo, porque ela me fez entender, a partir dessa compreensão eu segui. E foi lindo. E eu me senti muito mais acolhida, porque ela entendeu a minha necessidade de compreender aquele processo. Se eu não entendesse, eu não ia executá-lo. Larinha, tenho muita dificuldade em lidar com quem não sabe se posicionar porque me posiciono muito. Também estou em processo, sim. Porque a sua verdade não é a verdade do mundo. E essa é a questão. Por que eu não me posicionava? Porque eu entendia o seu ponto de vista.
Quando a gente pega uma garrafa, eu pego essa garrafa aqui. O que você enxerga é uma coisa, o que eu enxergo é outra. Tem uma frase escrita aqui. Parece a mesma garrafa, só que não é. O seu ponto de vista é um, o meu ponto de vista é outro. Sabe aquela história do 6 e do 9? É bem isso. Só que para eu entender que o ponto de vista da outra pessoa é outro, ou eu já tenho que ter passado por lá, ou eu tenho que ter amplitude de pensamento, de olhar quase como se olhasse de cima e compreendesse que existem outras dimensões. Se alguém está em cima só olhando isso aqui, é outro ponto de vista. Se alguém está olhando aqui com todas as falhas, é outro ponto de vista. Cada um de nós está num processo e respeitar o limite e o tempo do outro é super importante. Só que é importante desde que não fira os meus valores, desde que não interfira no meu processo. Então, você quer achar que qualquer coisa é boa para você? Ok, é para você. Agora, quando isso está interferindo no meu dia a dia e o meu filho, é onde eu preciso me posicionar. E aí, ainda estou em processo de desenvolvimento. Faz sentido para vocês esse movimento todo? Marquito lindo! Bem-vindo, meu anjo. Tá fazendo sentido todo esse movimento? Evoluir é o quanto mais você consegue fluir com a vida, através da vida. De preferência com leveza, com alegria, que sim, ao contrário do que era dito em todos aqueles versículos bíblicos, e a gente entende a importância deles, tá? E de novo eu reitero isso porque não significa que uma dor, como por exemplo a questão de uma doença, uma dor que você esteja vivenciando agora, é uma dor, mas eu preciso passar por isso sofrendo, aí é outra história. Leveza e alegria faz parte da nossa existência e são os grandes motivadores. Porque ou vai pelo amor ou pela dor. E pelo amor, como se diz, não é amor, é alegria, é leveza, é sonho, é vontade, é inspiração, é propósito. Quando a gente está feliz, a vida traz mais daquilo. Eu já falei isso outras vezes. Se você ama banana e alguém te dá banana, você fala, nossa, que banana maravilhosa. A pessoa tende a trazer mais banana para você. Agora, se você não gosta de banana e não fala que não gosta, a pessoa vai trazer mais banana, você, eu não gosto. E aí você vai ficar, Ou então você fala, não, desculpa, eu não gosto, eu vou dar para outra pessoa. A pessoa não vai ficar te trazendo mais banana. Não vai ficar te enchendo o saco com banana. É a mesma história. Quando você fala para o universo, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo, o universo vai te trazer mais daquilo que você gosta. A não ser que, não gosto disso, estou passando por isso, não gosto disso, estou passando por isso. Naquele movimento cíclico, tem alguma coisa aí para você aprender, para você evoluir, para você se desprender desse movimento cíclico. Então, entendam que nada tem uma resposta fixa e única. Existem contextos e situações. Geralmente, quando os contextos cíclicos se repetem, eles vêm te mostrar algum valor seu que por qualquer motivo você está traindo, você está se auto-sabotando, engolindo aquilo. Nossa, eu odeio banana e tô engolindo a banana. E aí, quando é que você vai dizer que odeia essa banana? Né? É só um exemplo. É que meu filho adora banana e meu pai traz muita banana lá do sítio. Faz sentido? Amores, eu vou convidar vocês para a live daqui a pouquinho sobre o envio de reiki, com o envio de reiki. E eu tenho uma novidade para vocês durante o envio. Vou perguntar para vocês na live lá. Fiquem comigo. Tá, já vou falar agora? Posso? Vamos ter envio de florais para quem quiser. Florais etéricos e multidimensionais. Quem quiser, quem desejar, fica à vontade. A gente vai fazer junto, tá bom? Então, eu vou desligar aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, pelos comentários que ajudam a enriquecer essa nossa conversa. E eu espero vocês na semana que vem. Agora, daqui a pouquinho, a gente só vai fazer nosso envio de reiki e aí a nossa live de conteúdo na semana que vem. Beijo! Obrigada!